Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diagnóstico Rápido e Fácil. Hoje eu vou falar sobre o frio e o calor. Como nós vamos lidar ou diagnosticar também o frio e o calor. Mas antes de diagnosticar, vamos aprender o que é o frio, como ele acontece e por que acontece. E também sobre o calor, como acontece, por que acontece. Vamos falar primeiro do frio. O frio pode ser causado por lesão pelo fator perverso, pelo frio perverso. Esse é o fator externo. O frio perverso é um fator patogênico externo que vai invadir o corpo. Nessa invasão vai ocorrer algumas coisas. Por exemplo, na superfície da pele, o frio vai penetrar, porque muitas vezes os poros estão abertos. Um exemplo, a pessoa está com bastante calor, está um dia muito quente, 39 graus, 40 graus, está muito quente. Então os poros estão bem abertos e ele toma uma ducha gelada. Isso pode causar penetra o frio pelos poros. Na hora que o frio penetra aqui, olha, nós vamos ter aqui, né? O frio penetrando, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar esses poros. Ele fecha os poros e agora o frio não consegue mais sair. Por quê? Porque agora os poros estão fechados. Este frio vai permanecer agora na superfície da pele. Isso pode provocar uma sensação de frio, aquele arrepio, pode dar essa sensação. Quando o dia está muito quente, é normal que daqui a pouco, assim que sai da ducha e volta a se movimentar, vai suar de novo, os poros vão se abrir. Os poros se abrindo, esse frio acaba pelo suor saindo, né? Pela sudorese ele acaba saindo e não acontece nada. Então, normalmente a gente tem essa invasão de frio no verão, né? Normalmente a gente tem essa condição porque entra numa piscina fria, toma uma ducha gelada, mas só que o dia, como está quente, ainda consegue sair e não tem tanto sintoma. No entanto, se eu estou numa meia estação, tipo 17 graus, é uma meia estação, está um pouco frio, eu saio para fazer uma corrida. Corro 10 quilômetros, vou suar bastante. Porém, a temperatura está fria e agora eu chego em casa com calor, bastante calor, ou passando, se eu moro numa praia, por exemplo, tem as duchas na praia e eu estou suando muito, mas não está frio, não está quente o suficiente, não está 40 graus, 30 e poucos graus, tá 17, 18 graus, mas pela corrida eu suei bastante. E aí eu tomo uma ducha ali na praia, gelada. Nesse momento, os poros estavam abertos, vai penetrar o frio. No entanto, e agora fecha os poros, fechei os poros, o frio ficou retido. Pelo fato de estar mais ou menos frio, e eu não vou correr mais, agora eu vou voltar para casa, porque agora já tomei até uma duchinha ali na beira do mar. Agora esse frio ficou retido. E isso pode prejudicar os canais
tendinomusculares. Isso pode afetar os canais superficiais, canais tendinomusculares. Essa é uma forma do prejuízo que nós temos por conta de um fator patogênico externo, o frio. Também podemos pegar um frio junto com um vento. O vento está muito aqui junto com o frio. Vento frio pode pegar principalmente nuca, região das costas, a lombar. São várias regiões que deveriam ser quentes e agora, por algum motivo, eu abro essa possibilidade do vento frio agredir essas regiões. E o frio, quando ele penetra, neste caso que foi só o frio, não vai acontecer a sensibilidade na pele, mas quando eu tenho aqui o vento frio, o vento com frio, esse vento ele vai ficar agitado aqui, ele vai ficar na superfície, vai ficar agitado, porque ele não tem também como sair, porque o frio fechou os poros. Então, esse vento agora vai estar agitando a superfície. E agora, esse vento agitado aqui embaixo da superfície vai causar aquela sensibilidade, não chega a ser uma dor, mas é aquela questão da sensibilidade na pele, muito típico do início de um resfriado, início de uma virose, de uma gripe. Por quê? Porque esse vento ficou aqui parado. Essa é uma característica da invasão do vento frio, que tem essa agitação na superfície junto com o frio e vai gerar, então, essa sensibilidade maior. Também, o vento frio vai atingir os canais tendinomusculares e, pelo fato de ter o vento, ele pode agora carrear para qualquer articulação, para qualquer região do corpo, esse vento frio. Embora daqui a pouco esse frio vai se transformar em calor também. Mas o fato de transformar em calor não significa que eu também não vá ter frio aqui. Esta é uma forma que nós temos de frio, que é, a invasão do frio perverso. Qual é a segunda causa principal para o frio? Vai ser uma deficiência do Yang. Então, quando nós temos numa linha de equilíbrio, nós vamos ter o Yin e nós vamos ter o Yang. Então, aqui é o Yin e aqui é o Yang. Os dois estão em equilíbrios dinâmicos, um transformando no outro. Yin se transforma em Yang, Yang se transforma em Yin, num ciclo normal, em que eles estão os dois na linha de equilíbrio, não tem nenhum evento. Porém, quando nós temos uma deficiência, nesse caso aqui da invasão do vento frio, nós vamos ter agora um frio aqui, né? Em que nós temos agora essa invasão do frio. Nesse segundo caso, o Yang, o Yin está normal, mas é o Yang que está deficiente. Vai parecer que tem frio? Vai, né? Porque esse tanto aqui a mais de Yin vai parecer que tem frio. Mas esse frio vem por conta de quê? Dessa deficiência aqui que está faltando Yang. Agora veja só,
Esse primeiro caso, ele é uma invasão, tá vindo de fora, é uma invasão do vento perverso. Esse daqui é uma deficiência do Yang. Da onde está vindo isso? De fora? Não, isso aqui já é interno. Esse aqui é um externo, exterior, e este é uma causa interna em que há uma deficiência do Yang. Por que pode acontecer uma deficiência de Yang? Ah, tem muitas causas, né? Uma deficiência de Yang aqui, olha, neste caso aqui, em que o Yang está deficiente, quais são as causas principais? Há uma atividade, né? São as atividades físicas excessivas. Aqui é tudo excessivo, né? Atividade física excessiva, porque vai usar muito o Yang para fazer atividade. Atividade é uma atividade, já fala, Yang, né? Se está em atividade é Yang. Eu vou gastar muito Yang. E isso, se eu fizer de modo excessivo, vai causar uma deficiência de Yang. Eu sei que tem muito jovem que vai contestar. Ah, mas eu sou forte, eu tenho força, eu tenho potência. Eu não estou falando que não tenha, mas todo jovem até os seus 40 e poucos anos, 45 anos, principalmente se for homem, é normal ser assim. Seria anormal se não tivesse essa condição de ter força, de ter bastante Yang, ter bastante atividade. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos sempre ter uma atividade física, sim, mas controlada, sem excesso. Porque esse excesso, até os seus 45 anos, não vai acontecer nada. Ou se acontecer, é por muito excesso. Porém, passou dos 45, chegando nos 50, esse excesso realizado, vamos supor, desde os seus 15 anos até os seus 50 anos, esse excesso vai ser cobrado lá na frente, em termos de força, potência. E aqui eu estou falando potência também masculina, no sentido sexual. Tudo isso vai ser cobrado em algum momento. Por quê? Porque nós, acupunturistas, sabemos que nós temos o Yin, que é aquela essência pré-celestial que nos foi dada de presente para que a gente possa viver a nossa vida com saúde, com longevidade, produzindo bastante, contribuindo bastante com o crescimento e o equilíbrio da nossa Terra, do nosso planeta. Mas, né, todo preço que a gente escolhe, tudo aqui que a gente escolhe, tem o seu preço a pagar. Então, uma atividade física excessiva vai gerar uma deficiência de Yang. Essa atividade física e essa deficiência de Yang necessariamente não precisa ser agora. É algo que vai se acumulando, até que chega um dia que acontece a deficiência de Yang, parece que eu vou ter um frio, esse frio pode se acumular numa determinada articulação, ou esse frio pode acumular num determinado local, por exemplo, na tireoide, provocando um hipotireoidismo. Pode parar, por exemplo, numa suprarrenal, que é responsável bastante pela manutenção do Yang, e aí eu vou ter baixo metabolismo, vou ter baixo libido, vou ter um monte de outras coisas, né? Porque suprarrenal também vai produzir hormônios, né? Testosterona e progesterona. E se eu tenho uma baixa energia da suprarrenal pela deficiência do Yang, eu vou ter o frio, a presença do frio na suprarrenal. E isso vai prejudicar por demais várias funções do nosso corpo,
que exigem calor, que exigem, né, combustível, ação, energia e ti. Vai ter bastante prejuízo. E isso pode ser lá tarde, com seus 60 anos, com seus 60 e poucos anos, mas vai ter, né? Outra atividade que também é bastante prejudicial em excesso é a atividade sexual em excesso. Assim, vou livrar a mulher ainda, né? Para o homem. A mulher ainda consegue manter bem, mesmo tendo uma atividade sexual maior, porque não depende, né? O DIN dela não está dependendo da atividade sexual em si, mas sim da gravidez, da menstruação. Se ela tiver uma menstruação regular, tá tudo certo. Se ela tiver gravidez, né, não exagerada, muitas gravidezes, né? Então também não é prejudicial. Mas assim, passando lá 8, 9, 10 gestações já é demais para uma mulher, porque isso gasta muito seu DIN. Então, o que nós temos aqui? Causando uma deficiência do Yang, atividade física, atividade sexual, o que mais? Qual outra atividade que gasta muito Yang? Atividade mental. A atividade mental gasta muito Yang também. Apesar de não ter um esforço, nós temos aqui, né, o maior gastador de energia é o nosso cérebro. Nosso cérebro gasta energia pra caramba, gasta muito Yang também, né? A gente fica até que a gente fala, nossa, tô com a cabeça quente. Não é que a temperatura está, mas a gente fala o que está acontecendo, a cabeça tá quente, porque muita atividade mental, muita energia gasta. Então, atividade mental, um excesso também é prejudicial. O que mais? Aqui são as emoções. Um excesso de emoções. Isso não quer dizer excesso de emoções boas, mas um excesso de emoções ruins, que a gente fica guardando, fica corroendo, fica sofrendo daquelas emoções guardadas, emoções contidas, emoções que são repetitivas. Então, esse tipo de atividade também vai, vamos dizer assim, corromper e gastar bastante o nosso Yang. E agora, mais tarde, eu posso ter essa deficiência. Pode não, certeza que vai ter uma deficiência de Yang. E quando vai ter essa deficiência, vai aparecer esse Yin por deficiência. Parece que tem um frio aqui. E esse frio vai agora prejudicar aquele órgão-alvo ou uma articulação-alvo. Mas a gente sempre tem que procurar nessas duas características, se é um frio por invasão externo ou é um frio por deficiência, que agora já é interno. Isso é de longa data, ele vai indo, vai indo. Não aparece no começo, mas ele está lá, né? Um pouquinho. Agora esse aqui não, esse aqui já é mais rápido, mais agudo. Essa aqui tem uma característica mais aguda, essa é uma característica mais crônica. A invasão do frio e a deficiência do Yang. E uma outra característica que nós vamos ter, que é semelhante ao de cima, né, que é o excesso do Yin, agora nós vamos ter um excesso de Yin. Mas esse excesso de Yin não vem por uma invasão. Isso aqui também é interno e isso também é crônico. Isso vai sendo consumido, vai sendo construído. Como que eu faço para ter um Yin em excesso no meu corpo? Tem várias formas, né? Eu posso ter, por exemplo, o mais comum é uma dieta inadequada, que tem alimentos de natureza fria. Se eu tenho
um alto consumo de alimentos com essa característica de frio, eu vou ter um acúmulo de yin, vai acumulando yin, até que gera um excesso, e esse excesso vai parar também em algum lugar. Pode ser ali no estômago, pode ser no intestino, pode ser no fígado, pode ir para alguma articulação, aí vai, né? Tendo o fator patogênico dentro, agora ele se distribui da maneira como quer e como pode. E uma outra forma também de consumo, de criar esse excesso de yin, então, o primeiro é uma dieta, eu vou colocar aqui entre parênteses, fria, né? Uma dieta inadequada de natureza fria. Uma segunda característica que causa essa deficiência de yin é um consumo excessivo do yang qi, que vai causar um aumento do yin qi. Como que acontece isso? Por exemplo, se meu trabalho é ficar muito tempo em pé e eu tô aqui, não que eu fico parada no mesmo lugar, mas o meu trabalho exige que eu fique muito tempo em pé, às vezes muitas horas em pé. Isso só vai desgastar a minha suprarrenal. Não vou falar isso. Uma outra forma também de causar esse excesso de yin, que vai também depender da minha dieta inadequada, também uma dieta que causa uma deficiência do baço. Tanto Qi quanto Yang do baço. Essa dieta inadequada que causa deficiência no baço vai provocar muita umidade. O acúmulo de umidade pode gerar... Não vou falar isso também não. Um excesso de yin. Uma segunda causa de excesso de yin vai ser a seguinte característica, que é a emoção. Mas aqui não é qualquer emoção, porque nós temos a emoção que é a tristeza, nós temos o medo, preocupação, a raiva e a euforia. Eu vou apagar raiva e euforia, por quê? Porque esses aqui agitam, deixam a gente... Então, já não é uma característica yin. Se eu tiver raiva, eu não vou ter um excesso de yin, eu vou ter, pelo contrário, um excesso de yang. Se eu tiver euforia, né, estar maníaco, eu não vou ter um excesso de yin, eu vou ter um excesso de yang. Mais para frente, pode até ser que isso gere um yin, mas pela deficiência do yang. Não é um excesso, mas é pela deficiência do yang. Agora, veja só, tristeza, medo e preocupação, todos eles vão fazer, a tristeza vai fazer com que o Qi contraia. Veja como isso acontece. Se uma pessoa está triste, ela não está, ela está encolhida. Uma pessoa triste, ela se encolhe, ela se fecha. Abaixa a cabeça, recolhe os ombros,
às vezes cruza braço, cruza perna. A tristeza vai fazer isso. Fora que a tristeza vai nos deixar com menos ação. A gente vai ficar mais triste, mais parado, mais depressivo. Tanto que uma tristeza muito grande gera uma depressão, que a pessoa às vezes nem sai da cama, fica deitado, não quer fazer nenhum movimento, nem ver luz do sol, nem nada. Ela fica depressiva dessa forma. Então a tristeza, ela é muito ela provoca um estado em excesso, assim como o medo. O medo direciona o nosso ti para baixo, né? Ele afunda o nosso ti, ele leva o ti fica para baixo. Para quê? Por exemplo, uma pessoa paralisada de medo, ela nem consegue se movimentar, nem consegue se mexer. Por quê? Porque parou tudo. E nessa hora, o que é essa parada, essa coisa, vamos dizer assim, essa coisa dura que está lá parada, estática? Isso é muito também. E a preocupação, ela ora é ora é yang, vai depender muito de cada pessoa. Então eu vou tirar a preocupação daqui, porque não é sempre 100% que é assim. Agora, tendo essas emoções, tristeza e medo, eu vou ter um excesso de yin, eu vou causar um excesso de yin. Então, nessa emoção, eu vou ter lá a tristeza e o medo, que por acaso é pulmão e rim, mãe e filho, né? Então, veja, nós temos aqui 3 causas primordiais para a presença do frio, sendo que nós temos o frio externo, o frio interno, esse aqui também é interno, mas esse causado pela deficiência de Yang, que é aquele monte de excessos de atividades, né, várias atividades, e aqui o excesso de Yin, que é mais dieta, uma dieta de natureza fria ou emoções também. Nesse da deficiência de Yang, a dieta também vai influenciar, porque se eu consumir uma dieta excessivamente Yin, ela vai consumir aquele Yang, vai consumindo Yang, e até que chega uma hora que tem uma deficiência de Yang. Então, se eu comer também aqui inadequado ou aqui inadequado, eu vou gerar essa questão, né, esse fator patogênico interno gerando frio.